Bem, pessoal, então o objetivo dessa aula prática é mostrar para vocês que os micro-organismos, de forma geral, eles são encontrados em todos os lugares, eles estão amplamente distribuídos na natureza. Então, mesmo a gente não enxergando diretamente os micro-organismos, é importante vocês terem a clareza que eles habitam os mais diversos ambientes no planeta, em toda a Terra de forma geral, né? Então, quando a gente pega uma placa de Petri contendo um meio de cultura e a gente faz uma inoculação de alguma amostra ambiental, coleta alguma amostra ambiental e ali se desenvolvem fungos e bactérias, como por exemplo nesta placa aqui, né, eu consigo demonstrar que esses micro-organismos, apesar de serem invisíveis a olho nu, eles estão presentes no ambiente. A gente não enxerga as células propriamente ditas de fungos e bactérias no ambiente, ou mesmo de protozoários ou de algas unicelulares, ou dos próprios vírus que são desprovidos de célula, né? Mas a gente sente os seus efeitos, a gente vê as transformações que eles fazem, né? Então, antes de mostrar as placas para vocês, antes de comentar os resultados, que vai ser um vídeo na sequência, eu quero fazer algumas considerações. Muitas pessoas sem o devido conhecimento técnico na área podem se espantar, por exemplo, com uma placa dessas, né? Essa aqui é uma placa de contaminação do ar que contém vários fungos, né? Ou de uma amostra, um swab de mãos, né? Muitas pessoas podem ficar horrorizadas com isso e fazer uma interpretação equivocada de que a simples presença de micro-organismos em determinados ambientes é um problema ou significa que algo está errado. Mas essa interpretação ela é equivocada, tá? Naturalmente, os micro-organismos eles são considerados ubíquos. Isso significa que eles habitam, que eles estão presentes nos mais diversos ambientes do planeta, tá? Citando alguns exemplos, por exemplo, na troposfera, a mais ou menos 15 quilômetros de altitude, você tem micro-organismos orbitando não, mas em suspensão na atmosfera, possivelmente aí ligados a partículas de poeira, enfim, né? Em lagos vulcânicos hidrotermais, então naqueles lagos vulcânicos onde a temperatura passa de 100 graus Celsius, chega a 110 graus Celsius, a gente tem algumas bactérias extremófilas que conseguem sobreviver naquele ambiente. Outros exemplos, já foram encontrados micro-organismos, basicamente bactérias, em rochas subterrâneas a 3 quilômetros de profundidade a partir da superfície, né? Então, para vocês verem que são ambientes extremamente hostis para a vida, né? E mesmo assim a gente encontra a presença de micro-organismos nestes locais. Também já foram encontrados micro-organismos no gelo polar, no gelo que está lá na forma de gelo há milhares de anos, né? Isso inclui bactérias, inclui vírus. Também são encontrados algumas espécies de micro-organismos em ambientes radioativos, onde você tem uma alta emissão de radioatividade e esses micro-organismos conseguem sobreviver naqueles ambientes, né? Então isso aqui é apenas para citar alguns ambientes muito diferentes. Então, de forma geral, os micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, protozoários, algas unicelulares, né? Eles estão amplamente distribuídos em todos os ambientes da crosta terrestre. Isso precisa ficar muito claro para vocês, tá? Uma segunda consideração muito importante, nem sempre quando o micro-organismo está presente, ele está metabolicamente ativo, ele está se multiplicando. Então eu posso ter uma contaminação superficial nessa bancada, por exemplo, né? Mas se as condições não permitirem, esses micro-organismos eles vão permanecer ali metabolicamente inativos,
Tá? É claro que se forem dadas condições propícias, eles vão ativar o seu metabolismo, eles vão fazer reações bioquímicas, inclusive se multiplicar, aumentar o seu número, crescer enquanto micro-organismos, né? Como acontece, por exemplo, numa placa de Petri contendo meio de cultura que eu deixo numa faixa de temperatura que permite a multiplicação dos micro-organismos. Eu acho importante fazer essas considerações porque, por exemplo, algumas pessoas ficam horrorizadas em saber que ela tem milhares ou milhões de bactérias na boca, por exemplo, na saliva, né? Isso é algo natural, não tem nenhum problema em relação a isso. Na nossa pele a gente também tem naturalmente uma grande diversidade de micro-organismos que em condições normais não causam problema nenhum, né? Então os micro-organismos, de forma geral, eles vivem numa espécie de equilíbrio com os outros seres vivos na natureza. Claro que se ocorrerem situações específicas ou quando você permitir a proliferação de micro-organismos, eles vão ativar e tentar maximizar o seu metabolismo, fazer uma série de reações bioquímicas, né? E se multiplicar, aumentar a sua concentração, né? No caso dos vírus, a replicação dentro de outras células e assim por diante, né? Porque um dos objetivos, inclusive, dos seres vivos é a reprodução, a multiplicação, né? A gente não fala exatamente reprodução, quando a gente fala, por exemplo, de vírus, de bactérias ou de fungos, porque não necessariamente é um processo de reprodução clássica, é apenas, por exemplo, uma multiplicação celular quando você pensa em bactérias, né? Então, essas considerações precisam ser feitas, porque, por exemplo, vocês podem pegar uma placa como esta aqui, né? Que é uma placa que vocês podem ver que ela está cheia de micro-organismos, principalmente bactérias, né? Isso é uma amostra das narinas, que eu coletei da minha narina. Então, se você não souber interpretar e contextualizar esse resultado, você poderia pensar que tem algo extremamente errado, né? Mas não é o caso. Os micro-organismos, eles estão em todos os lugares. Isso vai ficar claro quando eu vou mostrar essas placas para vocês, né? Então, reforçando mais uma vez, apesar de que a gente não enxergue eles diretamente, os micro-organismos estão em todos os lugares. O objetivo desta aula prática é mostrar isso para vocês, para que isso fique bem claro. Então, quando você olha para uma mão, que pode ser de qualquer pessoa, de um médico que vai fazer uma cirurgia, de um manipulador de alimentos, enfim, ela pode estar extremamente limpa visualmente, mas ela pode conter um grande número de micro-organismos ou pode conter a presença de um micro-organismo patogênico, uma bactéria patogênica, por exemplo, e você não enxerga aquilo ali, né? Então, apesar de invisíveis, teoricamente, né, a olho nu, os micro-organismos estão em todos os lugares e muitas vezes em alta concentração, mas eles estão muitas vezes numa condição onde eles não estão crescendo, não estão se multiplicando, eles estão assim, digamos, no estado de dormência, porque, por exemplo, talvez eles não tenham a umidade e os nutrientes necessários, então, digamos assim, o micro-organismo paralisa suas atividades, ele fica metabolicamente inativo e ele fica ali, naquele ambiente, pode permanecer por muito tempo, né? Que nem eu dei os exemplos antes. E teoricamente alguns micro-organismos em condições de baixa temperatura ou baixa umidade, teoricamente eles poderiam sobreviver por milhões de anos e depois, se eles forem colocados novamente numa condição favorável, eles poderiam reativar o seu metabolismo e assim voltar à vida, digamos assim, né? Apesar de que de fato ele nunca morreu como organismo vivo, né? Quando a gente fala em milhões de anos, isso é, digamos assim, uma projeção, mas dados científicos já demonstraram que os micro-organismos podem ficar em ambientes inertes por milhares e milhares de anos e depois voltarem a se multiplicar, voltarem a ter atividade celular
normalmente, né? E eu disse há pouco então que muitas vezes os micro-organismos estão nos ambientes em alta concentração. Esta aqui é, por exemplo, uma placa que eu coletei a amostra do ar ambiental. Essa placa ficou aberta por 15 minutos no ambiente, tá? E vejam a concentração de fungos nesta placa. Então o ar ele também pode carregar um grande número de micro-organismos, tá? E a gente não percebe isso diretamente, e através de um experimento relativamente simples como esse, a gente consegue demonstrar que os micro-organismos estão em todos os lugares. E vocês compreender isso é extremamente importante para vocês entender outros detalhes da microbiologia, né? Você ter assim a clareza de que os micro-organismos estão amplamente distribuídos, que isso não é um problema, isso faz parte da natureza, digamos assim. Em condições específicas, você pode ter uma proliferação desordenada, né? Ou você pode ter a presença de micro-organismos patogênicos, enfim, aí você vai ter problemas. Mas os micro-organismos, eles fazem parte da natureza, eles têm funções extremamente importantes que a gente vai ver ao longo da disciplina, né? Então a presença deles nos mais diversos ambientes de forma alguma é um problema, isso precisa ficar muito claro, né? Inclusive a presença de micro-organismos no nosso corpo não é de fato um problema. Os micro-organismos estão amplamente distribuídos e é assim que a natureza funciona, digamos assim, certo? Sem entrar em maiores detalhes técnicos, eu queria apenas contextualizar antes de mostrar essas placas para vocês. E aqui eu não fiz de muitos ambientes diferentes, então eu vou fazer um vídeo agora na sequência mostrando as placas para vocês, contextualizando alguns resultados, né, fazendo uma espécie de interpretação, e na sequência eu vou anexar junto um vídeo que eu fiz um tempo atrás no semestre passado, quando ainda estávamos em aulas presenciais com uma outra turma, né, onde eles coletaram várias amostras de fora do laboratório. Então é um vídeo que vai auxiliar vocês também a entender e perceber que os micro-organismos estão em todos os lugares, e a gente precisa entender isso de uma forma bem tranquila, sem qualquer alarmismo, tá? Eu já vi em programa de televisão, por exemplo, a pessoa levar uma placa de Petri com uma concentração microbiana e falar de uma certa forma que isso seria um grande problema, né? Se você pegar um swab e coletar a amostra da cozinha, do banheiro, qualquer amostra ambiental, mesmo que você tenha lavado um tempo antes, você vai ter a presença de micro-organismos. Não tem como ser diferente, tá? Certo, pessoal? Bem, então aqui vocês podem ver as amostras finais já inoculadas, que eu terminei de fazer agora, várias amostras ambientais. E uma coisa importante que eu não falei antes, acho que eu não falei, que a identificação da placa sempre tem que ser feita na parte do prato que contém o agar. Você não pode fazer a identificação na tampa, porque depois, na hora da análise, se por acaso você tiver várias placas, analisando várias placas, e você tirar a tampa para talvez fazer um repique para outras placas, enfim, se você talvez trocar as placas, você troca a identificação e aí você perde a sua identificação. Então sempre colocar no lado da placa de Petri que contém o agar, coloca a identificação ali. Então mesmo se ocorrer de você trocar as tampas, você não perde a sua identificação. Agora essas amostras vão ficar incubadas, né? Vocês podem ver aqui que obviamente a gente não vê nada de micro-organismos, né? É necessário alguns dias para o aparecimento das colônias visíveis, né? Dependendo dos micro-organismos presentes, bactérias, você começa a ver alguma contaminação algo em torno de 15 a 18 horas após a inoculação, claro, dependendo também da temperatura. Fungos já levam um pouco mais, normalmente a partir de 2 dias, 3 dias, algo nesse período. E aí a próxima parte do vídeo agora depois vai ser mostrando os resultados
e contextualizando as contaminações encontradas. Antes de mostrar as placas com as contaminações encontradas para vocês, eu acho interessante mostrar como que ocorre ao longo do tempo de incubação o surgimento das colônias de fungos e de bactérias. Então tem 3 vídeos rápidos aqui mostrando como que ocorre esse processo. Então, inicialmente nessa placa aqui vocês não enxergavam contaminação nenhuma e com o passar do tempo vocês podem perceber o aparecimento das colônias de fungos e de bactérias e o crescimento destas colônias, né? Isso é uma filmagem em time-lapse. Então, possivelmente, agora neste momento a gente tem ali 1 ou 2 dias, talvez, de incubação, né? Então, é assim que ocorre a formação e o crescimento das colônias ao longo do tempo nas placas de Petri. Então, isso aqui possivelmente também seja uma amostra ambiental. Na sequência, vai ter uma placa de Bacillus cereus que também mostra o aparecimento de colônias. Esta placa então também está inoculada com uma cultura de bactéria da espécie Bacillus cereus e vocês podem ver que com o passar do tempo há o aparecimento de uma massa celular que é resultado da multiplicação dessa bactéria durante o tempo de incubação, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo o aparecimento das colônias isoladas. No caso, nesta placa aqui, a gente tem uma semeadura por esgotamento, então a gente percebe inicialmente uma concentração maior de bactérias que compõem uma espécie de massa celular, onde você não tem colônias isoladas, e essa massa celular na forma de círculos, dessas bolinhas, digamos assim, né, para vocês entenderem facilmente, são colônias isoladas que se originam de uma única célula ou de uma unidade formadora de colônias, que é um conceito que a gente vai estudar posteriormente. Então vocês podem perceber ali como que ocorre o aparecimento dessa contaminação ao longo do tempo. Este vídeo é uma sequência de fotos feito sob microscopia, então mostra a multiplicação bacteriana ao longo do tempo, né? Então você percebe que ao longo do tempo, em condições favoráveis, as bactérias elas vão se multiplicar, né? Então vai haver um aumento na concentração desse micro-organismo. Então você pode imaginar que isso aí pode ser o surgimento de uma colônia bacteriana que inicialmente ela não é visível a olho nu. Na medida que essa massa celular ela vai crescendo, vai aumentando de tamanho, chega a um ponto onde ela se torna visível a olho nu e é o que a gente conhece como colônia de bactérias, né? O crescimento dos fungos, dos bolores é um pouco diferente, porque não há uma divisão celular propriamente dita, porque são organismos multicelulares. No caso dos fungos, a gente tem o crescimento das hifas, o processo é um pouco diferente, mas eu achei interessante mostrar esse vídeo neste momento para vocês compreenderem como que ocorre o surgimento das colônias nas placas. Então, na sequência, agora eu vou mostrar 2 vídeos que são de 2 aulas práticas que eu fiz no laboratório, mostrando diferentes contaminações ambientais para mostrar, na verdade, que os micro-organismos estão em todos os lugares. Bem, pessoal, então neste vídeo eu vou mostrar um pouco mais dos detalhes das placas e das colônias que eu encontrei nas amostras ambientais, somente aqui no laboratório que eu peguei algumas amostras, né? Então vocês conseguem ver aqui uma parte superior do armário, onde eu peguei um suave com a poeira em cima do armário do laboratório. Vocês conseguem ver um grande número de fungos, né? A identificação aqui não está muito nítida em função do pincel que eu usei.
mas AB significa agar batata, que é um agar dextrose batata que é mais utilizado para fungos. Então esse meio eu acidifiquei ele com ácido tartárico, então ele privilegia o desenvolvimento de fungos em detrimento das bactérias que têm exigência de um pH mais neutro, tá? Então tenho aqui dois meios de cultura, que é o AB, que é o agar batata, e o PCA, que é o agar padrão para bactérias aeróbias mesófilas. Então vocês vejam um grande número de colônias nessa amostra, né? Temos algumas placas parecidas aqui também, PCA. Então vocês vejam também um grande número de colônias de fungos, algumas bactérias também, né? Isso aqui é da bancada do laboratório, um local que eu não havia passado álcool 70, né? Mostrando então aquilo que eu falei antes, que os micro-organismos estão em todos os lugares. Eu não vou me atentar a algumas explicações adicionais aqui com relação a formato de colônia, de célula, enfim, porque isso vai ter num vídeo adicional que eu vou colocar na sequência desse, que é um vídeo que eu já fiz no semestre passado, e lá eu mostro as características da colônia de fungos, de bactérias, né? Então, para não ficar repetitivo, eu vou passar mais rápido estas placas. Temos mais uma outra placa de agar batata de bancada do laboratório, né? Então vocês vejam que é um grau de contaminação consideravelmente elevado, né? Também uma outra placa aqui de cima do armário. Então vocês podem ver essas colônias mais escuras que são fungos, né? Temos aqui agora duas placas onde eu testei a contaminação do ar, tá? Como que a gente monitora a contaminação ambiente? Então você abre uma placa de Petri contendo um meio de cultura, seja mais adequado para bactérias ou para fungos, e você deixa aberto ela por algum tempo. Normalmente se padroniza em 20 minutos. Essas placas ficaram abertas em torno de 15 minutos, né? É o padrão. Essas placas ficaram um pouco mais, acredito que algo em torno de 20 a 25 minutos até eu fechar ela. E de forma bem curiosa, até eu encontrei uma contaminação bastante alta, principalmente de fungos no ar, né? Temos essa placa aqui com PCA. O PCA, pessoal, ele privilegia o desenvolvimento de bactérias, mas havendo a presença de fungos, estes também vão se desenvolver, porque os fungos eles toleram bem ambientes ácidos, mas eles também se desenvolvem em ambientes de baixa acidez, como é o PCA, né? Mas essa contaminação alta, pessoal, ela se justifica porque quando eu deixei as placas abertas, e eu fiz isso de forma proposital, eu deixei o ar-condicionado ligado. Se eu não me engano, no outro vídeo que eu já gravei, que vocês vão ver na sequência, se eu não estou enganado, tem algumas placas de amostras ambientais onde a contaminação é relativamente baixa, porque você normalmente não tem uma contaminação tão alta do ar, a não ser que você tenha muitas partículas em suspensão, né? E o ar-condicionado, se ele não está adequadamente limpo, ele é uma grande fonte de contaminação microbiológica, principalmente de fungos, né? Se vocês procurarem ali no Google Imagens, em ar-condicionado sujo, vocês vão ver fotos ali dos rotores dentro, não é nem na tela de proteção, é no rotor que faz o vento do ar, que a quantidade de bolores ali é enorme muitas vezes. Então, na verdade, é um foco de contaminação o ar-condicionado. Isso eu acredito que explica essa grande quantidade de colônias de fungos, né, nessas placas ambientais. Temos aqui também algumas placas onde eu peguei uma amostra debaixo do meu tênis, né, onde vocês veem naturalmente que embaixo dos calçados, isso é esperado, você ter uma grande contaminação microbiológica, tanto de fungos quanto de bactérias. Claro que nesses meios de cultura, pessoal, não vão se desenvolver nem vírus, nem protozoários, nem algas. Então, quando eu falo de micro-organismos, nesses meios de cultura, estou me referindo sempre a fungos e bactérias, tá?
Inclusive aqui, não sei se vai dar para ver, eu vou abrir um pouquinho, vocês vão me aproximar aqui, já podem ver esses pontos escuros, né? Isso são os esporângios, são as estruturas reprodutivas dos fungos, e dentro desses esporângios a gente tem dezenas ou até centenas de esporos de fungos, mas isso é um assunto para um outro vídeo, para uma outra aula prática, que é a reprodução dos fungos. Apenas aproveitando aqui para mostrar para vocês, né? Seguindo aqui, temos uma outra placa também, mostrando debaixo do calçado, né? Também fungos. No outro vídeo também explico essas diferenças de cores em colônias, tanto de bactérias quanto de fungos. Isso é uma característica de cada espécie. Então isso mostra a diversidade microbiana que eu tenho no ambiente. Aqui é uma outra placa que eu peguei da maçaneta da porta do laboratório, mostrando então que esse local ele também tem a presença de fungos e de bactérias. A gente vê muitas colônias de fungos aqui e colônias bem pequenas aqui de bactérias, né? Então não é nada extraordinário, é até esperado uma certa concentração de micro-organismos ali, onde muitas pessoas colocam as mãos, enfim, né? Não é nada de extraordinário. Aqui placas, por exemplo, que eu peguei do teclado do meu notebook, que a gente vê também uma concentração de micro-organismos relativamente elevada, né? Essa aqui era de agar-batata, essa aqui de PCA, também mostrando muitos fungos, né? Então o meu computador até ele está relativamente sujo, está na hora de limpar ele, mas faz aí alguns meses, digamos, que eu não passei mais álcool 70, não fiz uma desinfecção adequada no computador, trabalhando somente em casa, ali em home office, né? Então eu acabei não fazendo essa limpeza. Então mostrando que a gente aparentemente às vezes só vê um pouquinho de pó, mas por trás desse pó eu posso ter uma grande concentração de micro-organismos, né? Isso aqui é uma coisa bem interessante que muitas vezes vocês veem na TV, na internet, né? Do meu celular, a tela em agar-batata, então também uma certa concentração, e faz alguns dias também que eu não higienizei o meu celular, então naturalmente também é um local onde é esperado você ter uma concentração relativamente grande de micro-organismos, né? Aqui também do meio de cultura PCA da tela do celular até aparecer uma concentração maior, e a gente consegue ver claramente aqui, pessoal, as diferenças de colônias de fungos e de bactérias. As colônias de fungos, os bolores, eles têm essas hifas, esse tecido esponjoso, digamos assim, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver alguns detalhes aqui. Numa outra aula prática eu vou mostrar em mais detalhes, a gente vai estudar as hifas, enfim, o desenvolvimento dos fungos, né? Mas só para comentar então a diferença de colônias de fungos e de bactérias, né? Eu fiz um experimento aqui com a levedura Saccharomyces cerevisiae, fermento biológico, para falar da atividade microbiana em diferentes condições. Alguns de vocês provavelmente vão ver esse vídeo em algum momento. Então eu peguei essa amostra e cultivei aqui em agar-batata. Isso aqui serve para mostrar que aqui eu tenho uma cultura pura, tem apenas um tipo de micro-organismo, e aqui não há formação de colônias isoladas, porque eu coloquei uma grande quantidade de amostra, então acaba formando uma massa celular bastante homogênea, né? Então vocês veem aqui exatamente por onde eu passei o suave, que houve crescimento desta levedura, então mostrando claramente como que o meio de cultura atua na multiplicação celular, tanto de fungos quanto de bactérias, né? E aqui algumas amostras que eu peguei do meu corpo. Nós temos aqui então suave de mãos, né? Então eu já estava trabalhando no laboratório há algumas horas, onde eu não havia passado mais álcool 70, então naturalmente a mão
ela se contamina porque a gente toca muitos objetos, muitos utensílios no laboratório. A gente não está no ambiente estéril, apesar de que a gente faz asepsia das mãos, a gente faz desinfecção das superfícies, mas mesmo num laboratório de microbiologia a gente tem concentração, a gente tem micro-organismos no ambiente, né? Então, mostrando ali uma mão que pode estar visivelmente assim totalmente limpa, mas ela pode então ainda assim carregar uma grande quantidade de micro-organismos, né? Se isso fosse no ambiente hospitalar e eu posso ter aqui, por exemplo, a presença de uma bactéria patogênica, isso pode ser um grande problema, né? Temos aqui ainda uma amostra da suave da boca. Então a gente vê aqui colônias de fungos, né? Isso aqui provavelmente é uma espécie que produz algum pigmento que tem esse tom mais avermelhado. E a gente vê aqui uma grande quantidade de colônias de bactérias, né? Então na nossa saliva naturalmente a gente tem uma grande concentração de bactérias, né? Então apareceu bem nessa placa. Fiz aqui também uma amostra entre os dedos dos pés, que é uma região úmida do nosso corpo, que tem uma quantidade grande de matéria orgânica, que são células da pele que vão descamando, né? Então isso é um ambiente muito favorável ao desenvolvimento de bactérias. E uma das bactérias que a gente tem naturalmente na nossa pele é a bactéria Staphylococcus aureus. Olhando para essa placa eu não tenho como afirmar isso, mas se a gente fizer uma coloração de Gram, possivelmente a gente vai ver as características da célula, vai ver que é Gram positiva, vai ver que tem o arranjo celular na forma de estafilococo, né? Algumas colônias de fungos aí também, então mostrando que também no nosso corpo a gente tem uma grande quantidade de micro-organismos, né, pessoal? Aqui é uma outra amostra que também tem uma grande quantidade de bactérias, a amostra de suave das narinas. Nas narinas a gente também tem uma grande concentração naturalmente presente de Staphylococcus aureus, né? Então é bem possível que seja a bactéria Staphylococcus aureus. Uma coloração de Gram tira essa dúvida, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. A gente vê também algumas colônias aqui de fungos, dessa cor mais escura, né? Que é bastante nítida a diferença. E a gente vê aqui também que as colônias de fungo, deixa eu abrir aqui um pouquinho e mostrar para vocês, que elas estão espalhando as suas hifas, né? Elas estão crescendo, e se eu deixar essa placa mais alguns dias à temperatura ambiente, é possível que o fungo tome conta de toda a placa, né? Aqui mais uma outra amostra das narinas, que é o agar batata. A gente vê então diferentes tipos de colônias, né? A gente não analisa sempre o número de colônias, mas também a gente vê em amostras ambientais uma grande diversidade nas cores, nas formas e nos tamanhos das colônias. Isso mostra que são gêneros e espécies de micro-organismos diferentes, né? Se eu comparar, por exemplo, essa colônia de fungo aqui, né, ela é bem diferente desta e é bem diferente desta. São espécies diferentes de fungos que então têm propriedades diferentes, características diferentes, que em última análise quem dita isto é o DNA do micro-organismo, certo, pessoal? Então, esta foi uma contextualização de forma geral relativamente simples das amostras ambientais. Na sequência agora eu vou anexar novamente o vídeo de uma outra aula prática que eu fiz ainda com os alunos, onde eu faço alguns comentários adicionais sobre a contaminação ambiental encontrada de diversos tipos de amostras ambientais. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, nesta videoaula eu vou mostrar o resultado de uma aula prática que nós fizemos algumas semanas atrás, que, como vocês devem estar lembrados, o objetivo dessa aula foi demonstrar que os micro-organismos, basicamente aqui fungos e bactérias,
estão em todos os lugares, que mesmo a gente não enxergando diretamente fungos e bactérias, eles estão presentes nos mais diversos ambientes, né? Então, o que vocês fizeram? Vocês pegaram suaves esterilizados, que basicamente são cotonetes, né? E aí vocês coletaram amostras ambientais de diversos lugares diferentes e vocês inocularam essas amostras, então, esses micro-organismos, em placas de Petri, que são esses pratos de vidro contendo um meio de cultura gelificado que vai propiciar a multiplicação dos micro-organismos, né? Então vocês devem lembrar que vocês pegaram esse suave esterilizado, coletaram a amostra ambiental e aí, abrindo a placa de Petri, vocês fizeram o que? Vocês fizeram um espalhamento da amostra, certo? Em cima do meio de cultura gelificado, que é o agar, que a gente chama. Posteriormente, essas placas elas foram identificadas e foram colocadas na estufa a 35 graus Celsius por 24 horas. E depois foram colocadas as amostras na geladeira, tá? Então, nessa videoaula eu vou filmar as placas, vou mostrar qual que foi a contaminação que foi encontrada, né? E o objetivo, mais uma vez, dessa aula prática é mostrar que os micro-organismos estão em todos os lugares. Pessoal, então assim, o meio de cultura que a gente utilizou para fazer esse experimento é o agar padrão para contagem, é o famoso PCA. Ele privilegia o desenvolvimento de bactérias, mas fungos também poderão se desenvolver. Então, inicialmente, eu quero mostrar para vocês as diferenças de colônias de fungos e bactérias no crescimento na placa, né? Então, se vocês observarem aqui, claramente a gente percebe aqui que são colônias de fungos, de bolores, né? Que eles têm um aspecto muito característico deles, que é um aspecto esponjoso, normalmente uma colônia relativamente grande. As colônias de bactérias, elas são consideravelmente menores, elas podem ser de diferentes cores, de acordo com a espécie, né? Então, aqui é uma colônia, outras colônias, elas normalmente são de um aspecto bastante diferente. Então, quando você olha uma placa, é interessante você observar o que são colônias de fungos e o que são colônias de bactérias. Então, vou mostrar essa placa aqui para vocês. Essa placa aqui é da Lenir, é da porta do bar, do corrimão da porta do bar. Então, vocês vejam ali uma pequena contaminação, tanto de fungos quanto de bactérias, ok? Temos aqui uma outra placa da Luna Lassi, do nariz, tá? Então aqui também se observa o crescimento de fungos e de bactérias. Então vocês vejam assim, ó, claramente se percebe aqui colônias de fungos, né? Algumas colônias de fungos, de bolores, né? E esses pontos bem pequenos aqui são colônias bacterianas, colônias de bactérias. Então é importante você saber essa diferenciação visual do que é uma colônia de fungos e o que é uma colônia de bactérias, tá, pessoal? Então vou seguir ali mostrando a amostra para vocês. A primeira placa aqui que eu quero destacar para vocês é da aluna Ângela, do cabelo, tá? Então, se nós analisarmos aqui, não houve crescimento microbiano, nem de fungos, nem de bactérias. Isso pode significar várias coisas. Talvez ela não pegou corretamente a amostragem, não quer dizer que o ambiente não tenha nenhum micro-organismo, né? Isso acontece aqui na placa, que vocês podem ver que ela arrebentou um pouco o agar. Quando você passa o suave com muita força, você acaba rasgando o agar, que foi o caso aqui. Mas possivelmente o local que ela pegou a amostra, né, então do couro cabeludo ali, a contaminação microbiana seja bastante baixa, então não acabou dando crescimento de nenhuma colônia, tá? Temos agora aqui a placa da Adriane, que ela fez um experimento bem interessante. Ela fez uma amostra do braço sujo, tá? Então nós vemos aqui colônias de bactérias e colônias de fungos,
basicamente uma colônia de fungos bem grande aqui. E aí, se eu me recordo, ela passou álcool 70 e fez uma nova amostragem do braço limpo, né? Então nós observamos aqui que a eliminação de micro-organismos aparentemente não foi de 100%, tem uma ou outra colônia de bactérias, né? Mas mostra o efeito então do álcool 70. Essas outras duas placas também são da aluna Adriane, que eu auxiliei ela a fazer a análise, que nós coletamos o swab de mãos, tá? E a mão suja, então, que não está tão suja assim, a contaminação é baixa. Nós vemos aqui duas colônias de fungos, de bolores, inclusive essa aqui é uma colônia bastante grande, mas independentemente do tamanho, essa colônia se origina de um único esporo. E aqui uma célula, uma colônia bacteriana, né? E aí a gente passou álcool 70 nas mãos e fez uma análise da mão limpa, né? Após a passagem de álcool 70, e não houve crescimento de nenhuma colônia, nem de bactéria, nem de fungo. Então mostra claramente a ação do álcool 70 na asepsia das mãos, ok? Continuando aqui, agora a placa do Isaías, mão limpa, após passagem de álcool 70. Então a gente vê também uma concentração de micro-organismos extremamente baixa, apenas 4 colônias, né? Então a mão com uma contaminação bastante baixa. Temos uma outra placa aqui da aluna Nelly, tá? Que mostram várias colônias de bactérias, tanto colônias amarelas como colônias brancas. Isso significa que são micro-organismos de espécies diferentes e também algumas colônias de fungos. Essa placa aqui, a amostra é do rosto, né? Então a amostra da pele. Nós temos mais uma outra amostra de pele aqui, que é da aluna Meire. Então vocês conseguem ver aqui algumas colônias de bactérias, algumas colônias grandes, relativamente grandes, e várias colônias bem pequenininhas, tá? Mas o que interessa não é o tamanho das colônias, é o número de colônias, certo? Continuando aqui, temos mais a placa da aluna Ângela, do telefone celular, tá? Vemos algumas colônias ali de bactérias, mas uma contaminação que não é alta, tá? Uma contaminação bem baixa. Próxima placa da aluna Dani, uma amostra da boca. Então nós vemos aqui também diversas colônias de micro-organismos, tá? de bactérias, algumas colônias facilmente visíveis, e se vocês prestarem atenção, um grande número de colônias que a gente tem dificuldade até de ver, extremamente pequenas, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vocês podem ver que elas são mais ou menos transparentes, esses pontinhos bem pequenininhos, tá? Cada pontinho desse aqui também é uma colônia bacteriana, porque naturalmente na boca a gente tem uma concentração alta de micro-organismos. Próxima placa é do Jonatas, amostra do telefone celular, também mostra algumas colônias de bactérias, né? Então mostrando ali também a presença de micro-organismos. Próxima placa aqui da Dani, amostra da mão. Então vocês conseguem ver aqui também a contaminação da mão, várias colônias de bactérias. Vocês podem ver até de cores diferentes, isso indica que são espécies diferentes, né? Então a contaminação na mão, obviamente você não enxerga isso de forma visível, você coloca isso no meio de cultura, você tem a formação de colônias, você consegue perceber a contaminação bacteriana. Mais uma amostra do aluno Isaías, da boca, tá? Que vocês vejam também um grande número de colônias bem pequenas, tá? Por que algumas colônias ficam maiores do que outras? Isso é uma característica da espécie e o quão bem ela está adaptada a esse meio nutriente. As colônias que são muito pequenas,
elas não estão no ambiente ideal, então a multiplicação delas é mais reduzida, então elas formam colônias pequenas, né? Elas provavelmente têm alguma limitação de nutrientes. Mais uma placa do aluno Isaías mostrando a mão suja, tá? Então vocês vejam aqui, mão suja, uma quantidade relativamente grande de bactérias, né, presentes ali, que a gente consegue ver na forma de colônias, ok? Seguindo aqui a placa da aluna Ângela, também uma amostra da boca. Então vocês também conseguem perceber aqui colônias que não são tão facilmente visíveis, que elas têm uma cor mais transparente, né? Mas uma quantidade relativamente grande de colônias, né? Que mostra a contaminação que a gente tem ali na boca, certo, pessoal? Próxima placa então é da aluna Lenir, que é do laboratório de informática. Aliás, da maçaneta da porta do laboratório de informática. Então também uma pequena contaminação, algumas colônias ali de bactérias que apareceram na placa, né? Então vai ficando uma coisa clara para vocês, né, pessoal? Mesmo a gente não enxergando, os micro-organismos estão em todos os lugares. Mais uma placa do aluno Jonatas, da manivela do laboratório, da porta do laboratório. Acredito que seja do próprio laboratório aqui de microbiologia, tá? Então a gente vê também ali uma colônia de fungos e várias colônias de bactérias, né? Então a maçaneta ali onde várias pessoas colocam a mão, um local naturalmente contaminado. Próxima placa é da aluna Hilda, amostra da orelha, tá? Então a amostra da pele, nós vemos aqui uma colônia de fungos e algumas colônias de bactérias, contaminação relativamente baixa, mas naturalmente a nossa pele ela contém micro-organismos naturalmente presentes, né? Próxima placa da aluna Laci, do telefone. Então aqui a gente vê uma quantidade razoável de bactérias presentes então na superfície do telefone, certo? Continuando aqui temos agora a placa do aluno Paulo, da palma da mão. Então, palma da mão do aluno Paulo também mostra colônias tanto de fungos quanto de bactérias, mas é uma contaminação que não é alta, apenas algumas colônias de micro-organismos, né? Seguindo aqui a placa da aluna Ângela, a amostra da unha. Então, a amostra da unha da aluna Ângela, a gente vê aqui no mínimo uma colônia de fungos, aqui, essa colônia maior, e uma grande quantidade de colônias de bactérias, né? Então, vocês conseguem perceber, obviamente, que uma unha que possivelmente esteja um pouco suja ou contaminada, ela pode ter uma grande quantidade de bactérias presentes ali, né? Próxima placa da aluna Nelly Corrimão, da cantina, tá? Então, aqui também se percebe já uma contaminação consideravelmente elevada, tanto de bactérias quanto de fungos. Vocês podem ver várias cores diferentes de colônias de bactérias que mostra uma diversidade de espécies presentes ali no corrimão, corrimão da cantina, tá? Próxima placa é da aluna Meire, balcão do bar. Então, balcão do bar, a gente também percebe uma quantidade relativamente alta, principalmente de fungos, né? Então, vocês conseguem ver aqui várias colônias de bolores, algumas colônias de bactérias também, que mostra então essa contaminação superficial, certo? Seguindo aqui temos mais uma placa da aluna Adriane, que não está muito legível aqui, mas parece que é corrimão, tá? É um corrimão. Então a gente também vê aqui várias colônias, principalmente fungos, algumas bactérias, né, que mostra também a contaminação superficial deste local. Mais uma placa do aluno Jonatas, a mão sem álcool. Então, mão suja, né? Então a mão suja
que não foi feita a asepsia com álcool 70, então vocês vejam ali uma colônia de fungo, de bolor, né? E várias colônias então de bactérias, algumas maiores e várias colônias bem pequenas. Então, naturalmente, as nossas mãos, mesmo a gente não visualizando a olho nu essa contaminação, os micro-organismos estão ali, né, pessoal? Esse era o objetivo da aula prática, mostrar que os micro-organismos estão em todos os lugares. A placa agora da aluna Lenir, mesa do bar, tá? Então, mesa do bar, mostrando também uma certa contaminação superficial, basicamente aqui de esporos de fungos, tá? Essa contaminação, pessoal, de superfícies diversas, ela é relativamente normal, tá? A menos que eu tenha passado algum desinfetante, algum produto de limpeza ou feito a higienização momentos antes, é normal eu encontrar um ambiente, uma superfície contaminada, tá, pessoal? A gente sempre tem que contextualizar esses resultados. Próxima placa da aluna Hilda, a identificação aqui diz micro. Não sei se é do microcomputador ou do laboratório de micro, mas é de alguma superfície, mostrando aqui principalmente colônias de fungos, né? Então, mais uma contaminação superficial, placa da aluna Hilda. Próxima placa, então, daqui da aluna Laci, amostra do pé. Então, mais uma amostra da pele, que a gente consegue ver aqui várias colônias de fungos, algumas colônias de fungos e uma grande quantidade de colônias de bactérias. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês para mostrar. Então, isso é natural, pessoal, tá? Nos pés, região mais úmida do corpo. Principalmente quem usa calçado fechado, é natural ter uma grande contaminação com bactérias, tá? Então, mostra a superfície contaminada ali da pele. Próxima placa do aluno Eleandro, micro-ondas. Não sei de onde que ele pegou a amostra ali do micro-ondas, mostrando também a contaminação tanto de bolores quanto de bactérias. E essa placa aqui também é interessante vocês observarem que é fácil ver a diferença do que é um fungo, né? Que tem essa estrutura esponjosa, que pode ser de cor mais clara, mais escura, isso é uma característica de cada espécie. Muitos fungos são cinzas, outros são avermelhados, tá? Então, amostra de micro-ondas, tanto bactérias quanto fungos, ok? As placas mais contaminadas eu deixei para o final. Temos aqui, próxima placa da aluna Ângela, tá? Do bebedouro. Bebedouro é de vários anos que eu faço análise microbiológica aqui. Normalmente a contaminação dá bastante elevada. Então aqui a gente vê uma grande quantidade de amostra de colônias de bactérias presentes no bebedouro, tá, pessoal? Isso aqui está bem nítido que é uma contaminação consideravelmente elevada, certo? Próxima placa da aluna Nelly, a amostra da mão, tá? Essa placa aqui, ela está consideravelmente contaminada também, basicamente por colônias de bactérias. Vocês vejam aqui que temos algumas colônias de cor amarelada, até de cor mais avermelhada e várias colônias de cor branca. Essa coloração, pessoal, é uma característica de cada espécie, que diferentes micro-organismos eles produzem pigmentos coloridos, né? Então por isso que dá essa cor diferente. Então a mão da amostra ali da Nelly, né? Uma mão consideravelmente contaminada, possivelmente antes de fazer a asepsia com álcool 70. Então muitas vezes a gente olha uma mão, que nem a minha aqui, aparentemente limpa, e ela pode estar cheia de micro-organismos, tá, pessoal? Então aqui a gente está fazendo algumas observações bastante importantes, tá? Que eu quero que vocês levem para a vida profissional de vocês. Temos mais uma placa aqui do aluno Eleandro, do telefone do orelhão, tá? Essa placa aqui também mostra uma contaminação consideravelmente elevada de fungos, algumas colônias de bactérias também, mas principalmente fungos. Então o telefone ali, o orelhão, onde várias pessoas ali colocam a mão, então um ambiente também bastante contaminado,
Ok. Mais uma placa do aluno Paulo, bebedouro do lado da cantina. Mais uma placa do bebedouro, pessoal, e essa placa aqui está bastante contaminada, principalmente de colônias de bactérias, tá? Então vocês conseguem ver aqui uma amostra do bebedouro com um grande número de colônias. Isso indica que o local aqui ele apresenta uma contaminação bacteriana bastante alta, tá? Porque é um ambiente ali que tem umidade, tem água, às vezes pode ter resto de alimento ali, várias pessoas usam, então é um aparelho de uso comum. Então, normalmente a amostra de bebedouro ali, a contaminação é bastante elevada. Vocês, quando utilizam bebedouro, vocês não enxergam essa contaminação, mas essa contaminação ela está presente ali, né? Então isso reforça para vocês a importância de muitas vezes se fazer limpeza, se fazer a sanitização de superfícies, de equipamentos, a asepsia das mãos, por exemplo com álcool 70, mas também existem outras substâncias, né? Porque os micro-organismos a gente não enxerga eles diretamente, tá? Mas eles estão ali, tá, pessoal? Então vocês estão vendo isso de forma bastante clara, tá? Temos mais uma amostra aqui da aluna Meire, a amostra da mão, tá? Então a amostra da mão também, sem ter feito asepsia, mostra algumas colônias de bolores, como aqui, né? E o restante uma quantidade consideravelmente alta de bactérias, né? De colônias de bactérias. Então uma mão naturalmente contaminada, como a maioria das nossas mãos no dia a dia, se a gente não passa nenhuma substância asséptica, tá? Temos uma outra placa aqui do aluno Isaías do vaso sanitário, tá? Uma placa bastante interessante também, porque ela mostra uma contaminação bastante alta de bactérias, tá? Vocês podem observar algumas colônias aqui de tamanho maior e várias, podemos dizer aqui, milhares de colônias de bactérias, colônias bem pequenas, tá? Mas que nem eu falei para vocês, não importa o tamanho, importa o número de colônias, porque é o número de colônias que vai determinar qual que é o grau de contaminação, tá? Então, vaso sanitário, vocês vejam ali o grau de contaminação, né, de bactérias. Temos as últimas duas placas do aluno Jonatas, tá? A amostra do pé. Então, a amostra de pele, vocês vejam aqui também uma alta concentração de bactérias, principalmente. A gente consegue ver ali uma ou outra colônia de bolores, que são fungos, né? Mas uma quantidade bastante alta, então, de bactérias. E é natural, pessoal, principalmente quando você está utilizando um calçado fechado, você pegar uma amostra de suave do pé, principalmente entre os dedos, tá? Que é uma região mais quente, úmida, e você ter uma alta concentração de bactérias. Isso é esperado, tá? Inclusive, várias dessas bactérias são responsáveis pela questão do chulé, por exemplo, tá? Então, a gente não enxerga os micro-organismos, eles estão ali em todos os lugares. Isso está ficando bastante claro para vocês, né, pessoal? Última placa da aluna Hilda, também da ponta dos dedos. Aí eu só não sei se é da ponta dos dedos dos pés ou das mãos, acredito que seja dos pés. Uma placa também com uma contaminação bastante alta. E vocês conseguem ver aqui que a contaminação ela se deu exatamente por onde passou o suave, né? Então o suave foi contaminado com a amostra e depois ela fez esse espalhamento e os micro-organismos então eles começaram a absorver umidade, nutrientes do agar e começaram a se desenvolver. Então vocês vejam aqui uma grande quantidade de colônias. Quando o grau de contaminação é bastante elevado, pessoal, quando o número de colônias é bastante grande, na medida que as colônias vão crescendo, uma vai encostando na outra e a gente não consegue mais ver colônias isoladas. Você vê uma única massa celular sem ter a possibilidade de enxergar colônias isoladas. Então aqui a gente vê algumas colônias maiores,
mas as colônias bem pequenas, praticamente uma colada na outra, isso nem é possível fazer uma contagem, né? Só comparando com uma outra placa, por exemplo aqui, a gente consegue ver com mais nitidez as colônias um pouco mais isoladas, mas mesmo assim o número de colônias é bastante elevado. Tá, pessoal? Então, assim, ó, o que a gente consegue concluir com esta aula prática? Que apesar de nós não enxergarmos diretamente fungos e bactérias, e outros micro-organismos também, mas aqui a gente visualizou fungos e bactérias, eles estão em todos os lugares, em todos os ambientes, tá? Então essa é a principal conclusão e esse foi o principal objetivo desta aula prática. E eu acredito, pessoal, que talvez alguns de vocês tenham ficado surpresos com a quantidade de micro-organismos encontrados em algumas amostras, né? Mas isso não é nenhum absurdo, não é nada de anormal. Fungos e bactérias, assim como vírus, protozoários e outros micro-organismos, eles estão amplamente distribuídos na natureza, em todas as superfícies, inclusive na nossa pele, na nossa boca. Então é natural que quando a gente pegue amostras desses locais que a gente identifique esses micro-organismos, tá? Então todos os resultados sempre precisam ser contextualizados. Então é claro que uma pessoa que vem da rua, que você faça uma análise dos micro-organismos presentes na palma da mão, que vai dar uma contaminação às vezes bastante elevada. Agora, se você fizer uma análise da mão de um manipulador que está produzindo alimentos no ambiente higienizado e essa contaminação dá bastante elevada, é claro que ali você vai ter um problema. Se você fizer uma análise mais específica de mão de manipuladores e encontrar ali bactérias patogênicas, encontrar ali coliformes fecais ou encontrar bactéria salmonella, isso também é um problema. Se você fizer análise de uma superfície qualquer ali fora ou de um corrimão, de uma porta, é natural você encontrar uma contaminação. Agora, claro que se você fizer essa análise dentro de um hospital, de uma sala de cirurgia ou numa indústria de alimentos, num local de processamento e você encontrar uma alta contaminação microbiana, isso é algo negativo. Então o resultado ele sempre precisa ser analisado no contexto em que isso se encontra, né? O que agora será feito com essas amostras, com essas placas? Eu não sei quais as espécies de fungos e de bactérias que eu tenho ali, e elas estão ali nas placas em alta concentração, né? Então essas amostras biológicas elas não podem ser descartadas no lixo comum, não podem ser descartadas no meio ambiente. Então eu preciso esterilizar esse material biológico contaminado na autoclave 121 graus Celsius por 15 minutos. Então todos os micro-organismos presentes ali vão ser destruídos pela ação do calor e depois sim, aí esse agar ele será colocado no lixo orgânico e as placas lavadas para serem usadas posteriormente. Tá bom, pessoal? Então seria isso nessa videoaula. Até a próxima aula então.